Fala galera, boa tarde, tudo bem? Então vamos lá. Antes de começar, deixa eu dar uma orientação para vocês. Eu sei que ficou alguns exercícios, né, para a gente corrigir. A gente vai corrigir na próxima aula, que será virtual, certo? Hoje nós vamos iniciar o módulo 45, que fala de poliedros. Tá? O que são poliedros? Poliedros são figuras, na raiz da palavra, poli significa muito, edros significa faces. Então são polígonos de muitas faces, tá? Esses polígonos, eles têm relação com aquelas três elementos que nós vimos primitivos da geometria, que é o ponto, a reta e o plano, tá? O ponto, nós vamos chamá-lo de vértice. Eu acho que todos já viram um cubo, um paralelepípedo. Isso faz parte do dia a dia de vocês, uma caixinha de creme dental, um cubo mesmo em si, um dado, todos já viram isso, tá? Então, essa relação ela diz o seguinte, que um ponto no poliedro, ele vai se chamar vértice, certo? Ou seja, se eu tenho um paralelepípedo e eu quero saber o vértice dele, é isso aqui, ó. É a junção de duas retas. É a junção de duas retas. Então, esse pontinho aqui, ó, essa intersecção entre duas retas se chama vértice. A reta em si, ela vai se chamar de aresta. Essa reta aqui, ó, vai se chamar de aresta. Tudo bem? Essa reta aqui, ó, ou seja, não só essa, tá, gente? Mas todas as retas, quando se juntam com dois vértices, vai se chamar de aresta. E todas elas juntas, ou seja, vértice e as arestas, quando se unem, isso aqui vai se chamar de face do poliedro, certo? Cada um desses poliedros, ele é dividido em número de faces, número de arestas e número de vértices, que é o que nós vamos ver agora. Tá bom? Então vamos lá. Como que eu sei o número de vértices, faces e arestas de um poliedro? Então, ó, se eu tenho um bloco retangular, para eles, ou qualquer outro poliedro, nós vamos ter um número de vértices, arestas e face. É fato. Então, ó, vou fazer um bloco retangular aqui. Vou fazer um bloco retangular e contar o número de vértices, arestas e faces desse bloco retangular, certo? Então, o que é que eu tenho? Número de vértices. Os vértices, não esqueçam que são os pontos, certo? Arestas são as retas e as faces são os planos. Antes de contar, deixa eu mostrar para vocês no dia a dia, certo? Porque muitas vezes a gente está no plano e a gente não consegue enxergar a parte tridimensional. Então, ó, o que é que eu tenho aqui nos vértices? Vamos contar comigo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? São 8 vértices nesse bloco retangular. De fato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem? Quantas arestas eu tenho nesse bloco retangular? Ou seja, quantas retas? Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Então temos 12 arestas
E quantas faces nós temos nesse bloco retangular? As faces é a parte plana, né? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, e a de trás, 6. Então eu tenho 6 faces nesse bloco retangular. Uma curiosidade a respeito dos poliedros é que uma curiosidade é o poliedro de Platão. O que são eles? Esses poliedros, eles vêm por alguns polígonos, tá? O primeiro poliedro de Platão é o tetraedro, certo? Os poliedros regulares, que são os poliedros de Platão, possuem relação de acordo com as suas faces, tá? Então, ó, são 5 poliedros de Platão, ou poliedros regulares, que é o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro, e o icosaedro. Cada um deles tem uma pequena particularidade com a quantidade de faces, tá? O tetraedro, ele tem 4 faces iguais. O hexaedro, 6 faces iguais. O octaedro, 8 faces. Dodecaedro, 12 faces. E o icosaedro, 20 faces. Cada um deles é formado por um polígono, tá? O tetraedro regular, ele é formado, o polígono que o forma é um triângulo. O hexaedro regular, o polígono que o forma é um quadrado. O octaedro, também formado por triângulos. Dodecaedro, formado por pentágonos. E o icosaedro também é formado por triângulos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nós vamos, a partir desse módulo, vocês vão fazer os exercícios de aplicação e os propósitos. E aí, na próxima aula, nós vamos estar corrigindo tanto esse módulo 45 como o módulo que ficou anteriormente. Certo? Um abraço, cuidem-se, espero que tenham entendido bastante. Qualquer dúvida, estamos aqui. Galerinha, só por curiosidade, eu sei que já tinha dado tchau, mas por curiosidade, os poliedros de Platão, os poliedros regulares, o Platão ele relacionou esses poliedros aos 3 elementos que existem na Terra, tá? O tetraedro ele relacionou ao fogo. O hexaedro ele relacionou à terra. O octaedro ele relacionou ao ar. O dodecaedro ele relacionou à água. E o icosaedro ele relacionou ao ar. Então, assim, são 4 elementos: fogo, terra, ar e água, tá? E então façam os exercícios,
não esqueçam, os propostos erros de aplicação. E na segunda-feira, ou na próxima aula, nós vamos corrigi-los. Um abraço e fiquem com Deus. Bom final de semana.